Samba da Minha Terra, mais uma quinta-feira. Eu sei que a gente ficou em falta com você uma quinta dessas aí, mas foi São João, deu um créditozinho a gente, que é muito trabalho, foi muita festa, né? Muito milho, muita pamonha. Hoje é um episódio que eu ansiava e já tinha esperado, já tinha pedido a ele várias vezes, por favor, irmão, faz um esforço aí. Só que ele é um cara que eu até entendo, quando ele não tá tocando, ele tá desenhando, quando ele não tá desenhando, ele tá ajudando na produção dos produtos da esposa dele. Ele é um cara multifacetado, um cara que eu aprendi a admirar e apesar do pouco tempo que eu conheço, eu gosto muito. Se pudesse eu fazia um chaveirinho dele e andava com todo canto. Meu mano, velho, Prached, César Prached. Jogou pra tu, Prached. Dá aí a boa tarde, boa noite, bom dia. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver isso aí. Isso. A alegria tremenda estar aqui nesse podcast, né? Que esse convite de fato foi feito há um certo tempo e eu. Eu já tava achando que tu não queria. Não, pô, a vontade de vir hein, É, era eu vou, ó, corta pra muita. geral aí, meu amigo Máscara. Eu tava pensando, meu irmão, se esse bicho não vir, o podcast estourar, ele é meu amigo, ele vai ficar se humilhando a meus pés, mas não vem mais. E chegou a mensagem. Eu mandei isso pra tu, Ele não foi? mandou, pois é, meu podcast vai ficar famoso, você vai querer ir lá e eu não vou deixar. Eu vou olhar na agenda, eu ia dar um Mas migué como eu tão disse a infeliz. você desde o princípio, esse podcast aqui eu tô acompanhando ainda quando era só o lote, quando era mato. Eu já tava na torcida por isso aqui. Ei, foi mesmo, um dos caras, boa tarde, boa madrugada, bom dia, boa qualquer hora, meu amigo Máscara. O Máscara tá meio ausente, tô achando ele meio fugindo aí do... Que é isso, Olha essa Douglas. voz dele. Quando ele fala, bicho, eu só lembro, sabe de quê? Daquele Love Songs. Ele fala assim, ó. Que é isso, Ele dá gente? um. Love Coloca um ar na Ele voz. bota, ele posta. Ele sabe, ele tem a manha. É baterista também, gente. Ele sabe dos perrengues de pagode, por isso que eu gosto que ele sempre entre. Não em todos os episódios, mas como esse ele entende de muita coisa pela vivência. Vocês sabem que o Samba da Minha Terra é focado no pagode, mas a gente tem muita coisa além do pagode dentro desses episódios. Pra Shed, meu irmão, quer falar alguma coisa, Máscara? Eu te chamei e deixei Não, te pedir. só agradecer a presença aí do nosso ilustre Prachedes. É. É, E pra quem não sabe, né, Máscara, ele tá aqui desde. Hoje é sábado, dia 20 e quanto? 8. hoje é dia 28. 28 de junho, mas é mais ou menos agora meio-dia e meia. Mas a gente já tá gravando algumas outras coisas muito interessantes. Por isso que eu tô falando que ele é muito facetado. Vem coisa boa por aí, hein? Vem uma produção aí de um conteúdo. Não vou nem falar nada que eu fiquei muito ansioso. É, ficou, Ficou bom, ficou não, ficou Prachete? massa, velho. Ei, diz aí, eu tinha que ter Topado. te chamado, não era não? Não, é aquele tipo de coisa. Como a gente costuma dizer, né? A água corre por mais. Ideia é quando. Tu que é de produção, assim, de criatividade, de processo criativo. Eu acho que quem. Uma hora eu paro que eu me lembro, eu vou tentar ver se tem alguma coisa falando sobre isso pra confortar essa ideia que eu tenho vaga e amarrar com alguma teoria prática. Eu acredito que quem usa de processo criativo tem uma mentalidade criativa. É uma forma de pensar. Não, é meio que um estilo de vida. Você acaba que vê possibilidade em qualquer Em coisa. qualquer. Isso. Isso é massa, mas também isso também é complicado pra caramba, porque muitas vezes o cara se frustra por idealizar alguma coisa e querer fazer, pensar de algum jeito, e quando algo não sai do jeito que você quer, Eu pago um preço por isso. aí, isso é muito aquela questão do faça você mesmo, por exemplo. Às vezes você quer fazer tal coisa, tem uma pessoa que faça, mas a pessoa não tá entendendo como você quer. Aí o que é que você faz? Não, eu vou lá e faço. Ficar bom ou não, foi eu que fiz, eu que vou fazer, eu que vou entender, eu vou aprender. O que também possibilita um certo conhecimento de diversas coisas, né? Que, Amplo. por exemplo, a gente, hoje, para fazer qualquer coisa, musicalmente falando, por exemplo, lá da música, por exemplo. Mas hoje a gente tem que ter uma noção de enquadramento de câmera, uma noção de áudio. Quando a gente vai tocar, na casa não tem mesário, é a gente que passa som, é a gente que pensa na produção de filmagem, como é que vai ficar o cenário, mapa de palco, ou seja, a função inicial era só chegar e tocar, mas para ficar algo apresentável, você acaba se inteirando de vários pontos ali e vai trazendo conhecimento para si, assim, É, vai embora. eu tenho um negócio comigo que é assim, eu tenho meu filho, né, de 7 anos. A minha filha eu não pude ensinar tanta coisa, mas eu fico pensando sempre assim, uma coisa que eu quero deixar na cabeça dele ali incutida é estimular, além de estimular, dizer, seja criativo. Quanto mais criativo você for, você consegue resolver problema usando a Isso. criatividade. Eu acho a criatividade um artifício que, meu irmão, hoje, nesse momento da minha vida, eu consigo. Tudo que eu aprendi e vivi, eu tô 41 anos, tudo que eu consigo lembrar, eu ponho em prática.
Hoje. Misturo tudo. Por isso que eu tô curtindo essa parada do podcast, de estar fazendo esses projetos. Porque eu consigo juntar tudo. Desde do que eu me dediquei à música, desde que eu me dediquei ao jiu-jitsu, desde que eu me dediquei a aprender. Em 2018, mano, eu acho que foi no final de 2017, 2018, eu comprei a minha primeira GoPro e uma Sony, que eu comecei a gostar de fazer vídeo e editar. E ficava feio, lógico. Mas você vai fazendo. E como tu tá dizendo, em vez de pedir, porque eu tive ideia do jiu-jitsu ali, eu disse, não, vou usar. Eu vou estar chamando ninguém pra gravar, não. Eu vou gravar. E essa parada, por um lado, como tu falou, é bom, né? Que a gente aprende muito, explora muito do mundo. Outras vezes a gente termina sendo chato. E agora eu tô falando e eu pensei, porra, porque eu acho que o ponto é, quando a gente pensa numa coisa, por a gente ser criativo, eu tô me colocando nesse lugar também, a gente já visualiza a coisa. É o de você ver pronto. Isso Aí, antes da pessoa. e o engraçado é que, tipo, você tá falando ali, aí tá idealizando já o cenário final, digamos assim, né? Só que a pessoa que tá com você, se ela não tiver na mesma frequência, bicho, isso desestabiliza demais, É. porque põe à prova aquilo que você planejou. Então, se fosse você sozinho lá, você dava seu jeito e fazia. Mas quando tem alguém de lado, essa pessoa de fato tem que estar na mesma sintonia, E senão. vamos aproveitar pra deixar aí, né, gente? Não é chatice, né? Né, Prachete? Não, 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 de jeito Não nenhum. é querer ser melhor do que os outros, mas é que o processo criativo ele já veio na mente e ele viu e ele quer que aquilo fique o mais próximo. Você pode falar com qualquer pessoa, né? Não é que tem essa Claro. mesma visão. Ele quer que aquilo fique o mais próximo do que ele idealizou. E se você não. Porque eu entendo, às vezes a pessoa tá do lado e. Por que tu não faz assim? Dá um banho de água fria, né? É. Mano, eu tô 6 meses pensando no negócio. Tu agora escutou eu falar um negócio, tu vai me E dizer já como eu vai vou dizer como fazer. vai fazer. A tua visão é melhor do que a que eu vim ajustando há 6 meses. Um engraçado em relação a isso aí, por exemplo, como você citou, o fato da produção, né? Minha esposa tem Sim. a loja dela. Hoje a gente conversa, aí ela chega com. Criou um projeto para um enxoval, por exemplo. Aí ela vai dizendo, vou fazer assim, vou fazer assim. No começo eu ficava meio perdido, porque era algo novo para mim. Mas agora, quando ela vai falando, eu já consigo imaginar, tipo, um enxoval pronto, no berço, bordado, personalizado. E isso é massa, porque o que acontece? Eu acabei me inteirando do que ela faz e viajando na mesma ideia dela, Na mesma frequência. na Do que mesma fala. frequência, como eu falei. E isso é pro meu lado também, quando eu tô pensando em tocar, aprender alguma coisa nova, uma troca de instrumento. Não porque vai ser melhor, vai trazer mais recurso, vai mudar a qualidade do som por esse e esse motivo. Então ela também já consegue visualizar dessa forma. Então essa é a importância de estar com gente que pensa parecido. Eu acho que é por isso que a gente se deu tão bem. Desde a primeira vez que a gente. Que eu nunca esqueço, a gente foi tocar, olhou um pra cara do outro, fez: olha, tu vai aí que eu vou por tu. Aí tu falou: "Oxe, eu já ia por tu." E até hoje a gente toca desse jeito, né? Eu acho que é a frequência mesmo. Pelo menos a gente tem essa parte muito parecida dessa parada de gostar de criar, de inovar, de arriscar. Acho que dá certo também, porque a gente tenta umas doideira, né? Que É, às o vezes dá, às especial. vezes não dá. Vai falar umas coisas que danado esses caras estão fazendo, né, velho? Eu acho que é por isso mesmo, de fato. Eu lembro, mas só que a primeira vez que eu te vi assim de perto não foi essa, não. Foi na praça de evento. Tu já tinha tocado e eu tava tocando com o Senegão. Eu olhei pra baixo lá. Tava tu e Augusto. Lá Ah, embaixo, vocês ficaram um tempinho olhando ainda, depois foram embora. Foi a primeira vez que eu vi assim de perto, que eu só tinha visto até então por Instagram. Aí, a primeira, assim, a primeira, segunda impressão eu não achei nada demais. Só que naquele dia que a gente tocou, eu disse, pô, que massa, velho. Aí também não sabia que ia ser depois dali a gente ia tocar, e aí começou, foi só ladeira abaixo. aí começou essa história. Ladeira abaixo. Tem umas coisas aí que a gente não vai falar, não, mas a esposa dele sabe. Meu irmão, Oxe, deixa em off. deixa eu- vamos caminhar aí pro comecinho mesmo. Eu quero saber, tu tem 33 anos. Certo. Tem um cara aí que diz que o homem só é homem a partir dos 30. Antes disso, ele é um menino. Aí ele diz que ele usa como referência a Jesus, só começar a fazer milagre a partir dos 33, né? Lá na Bíblia só vai. Diz que tem o primeiro lá, que ele faz quando é novinho, mas enfim. Pra entender esse homem de hoje, eu preciso entender um pouquinho do moleque, Prachete. É, dessa questão do, Aquele maluqueirinho novo lá. do o homem só é a partir dos 30, eu acho que vai mais dentro do contexto social que a gente é habituado a ver, a questão da formação da família e tal. Mas, digamos, para a realidade, né? Muitos têm que estar Muitos têm que ser bem mais cedo. Eu fui pai com 19, por exemplo. Tô com 19 anos e já tinha uma responsabilidade a tomar, decisões a tomar, não era nada por mim, né? E quando moleque, velho, sempre fui muito
desse mesmo jeito, viajado, digamos assim. Em relação a música, sempre gostei de música desde cedo. Sempre gostei. Tu lembra a primeira. Tá, se tu consegue lembrar, pô, com tantos anos eu escutava isso e ali eu já sabia que eu já tinha um interesse. Velho, eu comecei a curtir a princípio pelo meu pai e minha mãe. Eles sempre foram, assim, grandes incentivadores. E na casa do meu avô, sempre teve a prática de ouvir música. Sempre de escutar música. Não tinha ninguém que tocava. Quer dizer, tinha um tio meu, tio Neguinho, que os mais antigos vão lembrar aí, Neguinho do Samba, lá de Recife. É. Ele tocava tantã, fã declarado de fundo de quintal. Era o. Saía parecendo o próprio Sereno. Aquela camisa de botão engomada e tal. E com 6 anos, vale a pena ressaltar isso. Ele já me levava para os sambas que ele ia tocar. Umas faixas particulares, um negócio mais organizado e tal. Eu era o chaveiro dele, usando o termo que você usou de início. Eu sempre tava com meu tio lá. E daí eu comecei a conhecer muita gente do meio, do samba, do pagode. Mas até então só acompanhando, brincando ali com os instrumentos de percussão e tal. Tem uma foto engraçada com meu primeiro violão de plástico, que foi esse meu tio que me deu. Entendeu? Que me deu. Aí eu sou com uma curiosidade que muita gente não sabe e se impressiona quando falo. Eu sou canhoto, apesar de tocar como destro. Poxa, eu não sabia disso também, não. Aí nessa foto, eu tô com um violãozinho pro lado de cá, né? Tocando como um canhoto toca e tal. Mas fiquei nessa só por esporte, né? Por brincar e tal. Aí quando eu fiz, acho que uns 11, 12 anos, eu comecei a ter aula de violão de fato. Eu ganhei meu primeiro violão do meu pai. Foi um violão daquele modelo pequenininho, que parecia um cavaquinho. Aí eu fui ter aula com o Marcos, do grupo TS. Foi teu Marcos primeiro foi meu professor. primeiro professor de música, assim, de fato. Quem eu tenho um enorme respeito, pude tocar com ele um tempo atrás no grupo TS, foi assim, uma realização. Tu Porque foi chegou um, a tocar com ele lá? toquei, foi um cara que me viu começar, tá ligado? Pegou na planta mesmo, digamos assim. Começou passando os primeiros acordes e tal. Tinha todo um rolê que eu ia pra casa dele. Todo um transtorno pra ir ter aula, mas eu tava lá. Só que teve uma fatalidade. O violão, criança, enfim, provavelmente caiu, alguma coisa assim. Tinha levado uma chuva também. O tampo descolou. Aí foi pra um luthier. E esse luthier sumiu, foi pra São Paulo, pelo que se sabe. Levou meu violão e mais 2 cavaquinhos de uma galera aí, enfim, acaba sumiu. Fiquei sem tocar. Um tempo depois ganhei outro violão do meu pai. Aí eu já tinha. Não, pronto. Aí foi quando eu tinha uns 13 anos. Esse violão com o Marco lá, eu tinha acho que 7 para 8 anos. Aí eu passei esses anos sem tocar. Aí com 13 anos, de fato, porque a memória dos 13 me lembrou. Foi quando eu ganhei esse violão do meu pai, tipo, sem professor, sem nada, mas já naquela. Poxa, velho, agora eu quero. Sabia alguns acordes iniciais, aquelas clássicas revistinhas de cifra, tá ligado? Uhum. Que foi um marco pra todo mundo da minha idade, mais ou menos, que toca violão, Antes da cavaquinho. internet, Antes ou da no começo internet, da era, internet, era aquilo ali. era a revista. Quando não tinha, tirava Xerox pra Uhum. mais uns Era, 10 e assim era. seguia. Aí eu comecei com uns amigos, que moravam perto, já tocavam uma coisinha ou outra e tal. Aí fiquei nessa. Aí foi na época que eu conheci Roupa Nova. É engraçado falar isso, porque eu tocava aquele primeiro acústico de Roupa Nova todinho. Eu botava o DVD, eu tocava, porque não tem aquela função da legenda? Sim. Foi um dos primeiros DVDs que na legenda tinha a cifra, tá ligado? Ah, Aquele velho. DVD de Roupa Nova tem a cifra. Aí eu ficava acompanhando o DVD todinho, aí tinha esse amigo meu que me passava as notas, que é Jurandir. Também foi muito importante pro meu desenvolvimento musical, assim. Cara, foi passando e daí eu fui e não parei mais. Aí comecei por acidente, a tocar contrabaixo. Por acidente, porque meu irmão ganhou um baixo. Peraí, tu tava tocando violão, Sempre toquei violão. mas não era pagode também, não. Não tocava pagode, não. Apesar de ter pego algumas coisas com o É, Marco. eu tocava com o Marcos pela vivência que tinha da galera do samba e tal. Mas Marcos me passava a questão, foi o básico mesmo. Formação de Aham. acorde, escala, campo harmônico, tava Beleza. nessa Aí parte tu começou teórica a aí. tocar o quê? Aí eu comecei a tocar contrabaixo por acidente. Não, antes de tocar o baixo, tu começou a tocar Aí já comecei a tocar violão, violão aí comecei a tocar na na igreja. igreja. Isso, fazia parte de um grupo do Texto dos Homens lá. Sim. Meio que assim. Fui uma vez, aí falei, eu tô começando a tocar violão. O cara falou, oxe, vai ter ensaio amanhã. Vá pro ensaio. Cheguei lá com meu violão não era elétrico. Eu não tinha nem a noção dessa questão de violão ter Uhum, captado. captação e nada. Aí lá arrumaram um violão, toquei. Aí foi quando eu conheci Felipe. Porque assim, já suguei de várias fontes, posso dizer assim, musicalmente falando. Felipe hoje é guitarrista da banda Aquários. Tava aí virado no São João.
E tipo, Felipe começou a me passar as primeiras notas, que ele tocava guitarra, e eu fazia a base pra ele, aí fiquei. Aí fui ganhando uma certa visibilidade por não ter muita gente que tocasse. Tem essa questão. Isso só nesses 13 anos. Aí quando eu fiz 14 anos, eu já tava tocando na igreja, já tinha vontade de descobrir, né? A galera que tocava perto de casa, e eu sempre fui chato, tipo, pronto. Se eu te conhecesse lá atrás, como tu já tocava, eu ia estar te infernizando. Eu era esse cara de chegar depois, olha, aquela música que tu tocou, qual é a nota? Até o cara dizer, eu anotava, meio que já levava a letra escrita, Pra botar o. aí ficava pra botando cifrar. acorde, cifrava, e em casa eu estudava. Eu era esse cara de ficar bem assim, tá ligado? Bem chato mesmo, posso dizer. Mas daí, por sempre ver o incentivo à música, apareceu um contrabaixo à venda do próprio ministério lá que eu tocava, né? O seu Peba, que depois passou a ser meu padrinho de crisma, que já é outro rolê musical, que ele era aposentado pela banda municipal do Recife. Ele me apresentou a música assim como profissão, de fato, tá ligado? Aí meu irmão se interessou, meu pai comprou o baixo pro meu irmão. Meu irmão, no primeiro dia, eu ensinei a escala maior, ele não esqueço. Tá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E o baixo ficou guardado. Até que um outro amigo meu, uma vez precisou, ó, o cara quer tocar baixo aqui, farrapô, velho. Tu não tem um baixo na tua casa do teu irmão, vem tocar. Aí eu vou. Quando eu toquei a primeira vez, mano. Que Mas tu aquele... pegava o baixo de vez em quando? Nada, não, pô, o baixo ficava em casa. Eu sabia as escalas As com escalas. base no violão. Primeira vez que eu toquei, era só aquela. Pum, 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 só a cabecinha da nota. Mas, velho, eu fiquei. Oxi, velho, é isso aqui que eu quero. Aí daí pra frente, eu comecei a Se dedicar ao se baixo. dedicar ao baixo. Só que tinha aquela questão. Nem todos os lugares, nem todas as bandas, nem todo mundo tinha, até hoje, né? A É. acessibilidade pro contrabaixo se fazer presente. Porque precisa de uma estrutura melhor de som, porque precisa disso, daquilo, outro. Não é tido como instrumento principal. Pronto, no pagode, por exemplo, hoje, mas já chegou a botar bateria, porque não tem, normalmente não faz mais com rap e tal, mas é só o violão, não tem o baixo. Só quando é um show maior, algo tipo assim, a turma chama. É. Aí isso me fez voltar pro violão. Foi quando Hoje, isso? Faz quantos anos mais ou menos isso que tu hoje voltou pro voltei violão? pro violão, acho que tem um. Foi quando eu te conheci, pô. Porque, Foi naquela época ali. porque até então ali eu só tocava baixo. A gente se conhecia eu tocando baixo. Foi, tu tava fazendo baixo no dia. Depois, com a necessidade, eu fui tocar violão. Isso assim, falando de forma mais profissional, que eu tocava na igreja violão, sempre, nunca parei de tocar, de fato, violão a nível de estudo. Mas pra tocar, assim, tocava pra mim, gosto em casa, uma nota aleatória e tal. Mas pra levar, e tipo, hoje eu tô tendo que correr atrás dessa falta de estudo, né? Mas lá atrás, Tu já tinha uma base, eu né? já tinha uma base, eu toquei no. Nesse meio período da igreja, a gente formou uma banda de criança, tá ligado? De uma vizinha lá. O nome da banda era Fator X. Sim. É até engraçada essa história, porque o pai de uma amiga minha, ele era cover de Raul Seixas, tá ligado? E ele é também compositor e tal, seguindo essa pegada de composição, estilo Raul e tal. Aí na casa dele, embaixo, ele mora em cima, embaixo era uma escola e tava desativada. Aí tinha já meio que um estúdio pronto. Já tinha lá armado bateria, ficava nos pedestais, guitarra, baixo, violão. Aí a gente ia pra lá, tocar. Aí pronto, aí dali surgiu a banda Fator X. Eu tocava guitarra, a filha dele cantava, e daí começou a fluir. Aí eu comecei a conhecer pessoas do meio. Em paralelo, eu abri um projeto cultural no bairro vizinho, que eu me inscrevi quando eu fui ter aula com o PP de violão. Foi o meu outro professor de violão. Aí PP já me passou uma questão mais pro samba, pro choro, que ele é de dentro desse cenário. Aí coincidentemente, daí você vê aqueles links, né? A mãe de Érica, essa menina que cantava na banda Fator X, falou sobre um projeto do Sesc, que era um conjunto de choro que o Sesc ia colocar pra eu me inscrever, que seria massa eu tá lá, tendo essa aula. Aí eu, poxa, eu vou ver, né? Aí quando eu chego lá, PP, olha, tem um amigo meu que pegou um contrato no Sesc para um grupo de choro. Eu falei no teu nome, que ele perguntou se tem um cara desenrolado de violão. Eu disse que eu tinha tu. Aí eu já fiquei, porra, velho, PP disse, me indicou e, tipo, é pra ser mesmo. Só que era lá em Santo Amaro.
tá ligado? E tu morava? E eu morava na época com meus pais, né, com Coqueiral. Aí tipo, tinha toda essa questão de deslocamento pra ir pra lá, pra Santo Amaro. E na época as condições não davam. Meu irmão, é um cara que eu gosto de dizer, Maurício César. Pagava passagem do bolso dele pra eu ir pro Chorinho, velho. Porra, velho. 3 vezes por semana. Ele tirava a passagem do bolso dele, me dava a passagem pra eu ir, largava da escola, já ia direto. Chegava lá no Chorinho, eu era o mais velho do choro, do grupo de choro. E esse grupo de choro, coincidentemente, tu falou de Augusto. Augusto, Foi lá. depois de Maurício, quando o Maurício saiu de lá, foi Alex, tocava 7 cordas no grupo Terra, passou a ser o professor responsável e depois foi Augusto. Foi lá que Augusto- tu conheceu o Augusto? Não, Foi? Não, já... Augusto, eu e Augusto, meu irmão, a gente morava no mesmo bairro, mas a gente nunca tinha se falado. Via assim na rua, às vezes via com o instrumento, eu via com o instrumento, mas a gente não se conhecia, era ele lá e eu cá. Tá ligado? Eu era muito presente na igreja católica, tocava na igreja, ele era da Assembleia. Mas, independente, a gente nunca parou. A gente veio se conhecer velho mesmo, já homem feito, e tipo, e hoje é um cara que eu vejo que eu levo, vou dizer, é um amigo que a música me deu, e que a gente se aproximou, mesmo depois que a gente começou a treinar junto, né? Fazendo na capoeira. Uhum. Aí a gente, tipo, era tocando, no final de semana a gente tava tocando, durante a semana a gente tava treinando, aí ia pra academia junto, tirava onda, pô. É, minha esposa mesmo, quando a gente começou, ela tirava onda, vou lá pra academia, ver meu namorado com o namorado dele. Ela dizia, é o namorado do meu namorado, né? Era conhecido assim, porque ficou muito irmão. Aí, voltando, né? Fiquei lá no Chorinho e fiquei até o máximo que pude, que era os 15 anos. Era até 14. Aí quando eu fiz 14 anos, aí correram Mudou. atrás, mudaram até 15 anos. Mas conheci muita coisa, viajei pra Petrolina, pro Sesc Petrolina pra tocar lá. Foi um show assim. Pirraia, né? Adolescente, tipo, pô, velho, viajar tocando pro Sesc, Qual foi pelo o primeiro? Sesc. Tu lembra do primeiro show, assim, apresentação grande já? Com, Com foi público, assim. com Foi no Chorinho. No Chorinho foi no. É engraçado isso, foi no Marco Zero, na Paixão de Cristo do Recife, velho. Aí já tava meio. A primeira estrutura, porque primeiro aquela questão, o cenário, né? Da estrutura do Recife. Mas o som tá todo embutido no cenário, você não tá vendo nada, né? De caixa, Aham, aham. velho, eu nunca esqueço. Na época o violão, os recursos, né? Pelo Sesc e tal, o violão que eu tocava era um violão bom, eu tocava 7 cordas lá. Bicho. E foi aquele negócio. Quando o cara deu o cabo, eu liguei. Na hora que eu fui, afinei o violão, quando eu fui começar a fazer alguma coisa, foi na hora que o cara abriu o canal, pô. Já foi, aí eu fiz a introdução de mais ninguém, de Marisa Monte, naquela versão que o Samba Chique faz, que é. Dan, 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 dan. Pô, aquele som ecoando assim no mar. Eu fiquei, caramba, parecia que eu tava vendo as frequências. Tá ligado que eu vi emoção do coração? Aham. Parecia que eu tava vendo as frequências assim. Eu fiquei, meu irmão, e todo mundo parou pra olhar, porque era um grupo de crianças e pré-adolescentes, aí todo mundo ficou. Aí eu falei, caramba, velho, é isso, pô. Foi, né? Já tocava, já. Mas eu falei, é isso, velho, é isso. Eu tinha uns 14 anos. Aí foi quando eu conheci o cara do primeiro grupo de pagode que eu entrei. Porque nesse negócio de tocar, mas no Sesc era um show mais restrito. Mas eu queria estar tocando, tá ligado? Queria. Tu já via que tinha esse É, mercado, essa galera Eu aí. queria ganhar Tá ali. naquele E meio. eu sempre fui de meio que de me virar. Nunca gostei de dar painha, maninha, pedindo e tal. É pré-adolescente, tá ligado? Cara, na época tinha pastel, tinha. Nessa parada do Chorinho não saía nada, não. Não, porque era tudo pelo Sesc, bancado pelo Sesc. Sim. Não tinha ajuda de custo, nada, não. Era um projeto cultural de lá, tá? Tinha os custos, por exemplo, pra viagem, Aí eles tudo por conta deles. bancavam. Mas até então Mas era como um. experiência, né, pra vocês não É, pagavam ali. é. Não tinha dinheiro E que pagasse. era porque o projeto inicial era pra ser pra comunidade, tá ligado? Só que a turma da comunidade não abraçou. Aí abriu essa brecha pra quem quisesse se inscrever, fazer lá. Então, foi aí que eu caí Sim, de de gaiato aí, paraquedas né, lá. digamos assim. Então, Qual foi o primeiro grupo? Sim, tu ia falar do primeiro grupo. grupo Fascinação. Tem até hoje, os caras têm o maior De respeito. onde? De onde? Cavaleiro. São 2 irmãos, Luiz Carlos e Alexandre. Velho, eu vi. Era período junino, que eles faziam onda de pé de serra, tá ligado? Tudo pra ganhar, digamos Sim. assim, né? A galinha no São João. Luiz Carlos passando com a zabumba, velho. Aí eu tinha visto um show deles na praça. Aí eu falei, na cara de pau, como eu falei, parei assim, opa, você tocando ali. Eu tô tocando, olha, tô tocando baixo, eu toco baixo. Só o Dum, básico, só o dum, tom-tum. dum.
Aí eu toco baixo, aí os caras falaram, oxe, que massa, velho. A gente tava pensando em colocar, porque tem um batera, mas não tem ninguém que toque baixo por aqui, os caras de longe. Falei, e aí, vai tocar com vocês? Aí os caras falaram, a gente vai tocar no São João agora. Quer ensaiar o pé de serra com a gente? Eu falei, ensaio. Eu falei, só tem um problema. Eu falei, o que? Ele fez, diga. Eu falei, isso aí na rua. Eu falei, tem que falar com meu pai. Aí os caras falaram, pegue meu número aí, ligue pra mim. Meu irmão, eu falei com o Luiz Carlos, telefone. No outro dia foi, agora os cabas, como eu digo, eu tenho um respeito do caramba até hoje. No outro dia foram lá, velho. Chegaram o Luiz Carlos e Alexandre, os dois. Opa, seu Zé, a gente veio falar com o senhor, porque aí falou com meu pai ficou meio assim, novo, e vem aquela questão. Trazendo pro gancho de Diego, que Diego Taz falou sobre a mãe dele. Uhum. Deixar aí, e preocupado, instrumento baixo, vamos pensar logo que é vagabundo, e tem aquele rolê todo, tá ligado? E vai sair, vai começar a beber, vai se envolver, vai usar droga, e todos aqueles medos que os pais têm, que hoje eu entendo, porque também sou pai, tá ligado? Vai deixar lá, não, a gente vai simplificar ele aqui, e quando terminar a tarde, a gente traz ele de novo, de volta pra casa. Vai estar certo. Já conhecia de vista, a ponta do meu tio, que eu falei que tocava, já tinha tocado junto e tal. Velho, daí eu comecei, conheci Júnior Macarrão, que era o produtor da banda. Bicho, aí fiquei nessa, tocando pé de serra. Aí falei, caramba, velho, primeira vez que toquei aí toquei com ele num palco, foi no centro de Jaboatão. Que na verdade não botaram o palco, botaram um trio. Foi aquele trio oxigênio aí, trio grandão. Toquei baixo, a turma dizia que o meu baixo era movido a lenha, velho. Um baixinho velho que eu tinha. Aí pá, tocando no baixo, mas já fiquei naquela, caramba, é isso, aí fui. Daí pra frente, velho, não parei não. E assim, um diferencial que falam muito, né? Que eu acho interessante falar, porque é algo que me dizem, né? É, foi algo que eu sempre tenho a oportunidade de dizer, eu falo. Que foi que Maurício César falou lá atrás, no Chorinho. Porque Maurício, eu me atrevo a dizer que é o músico mais completo que eu conheço. Por quê? Ele lá dava aula pra gente, de violão, de cavaquinho, bandolim, e ele toca todos os instrumentos. E ele era professor do Conservatório de Piano Popular. Ele é pianista, mas também era formado em instrumentos de corda. E tocava tudo. Não tinha como você dizer que ele tocava outra coisa, porque parecia que aquele era o instrumento da vida dele, tá ligado? Era muito bom em tudo. É aquele negócio. Mas aí vem o rolê do fato do cara que vê como músico, tá ligado? Porque, tipo, Augusto até postou recentemente um dia desse, no São João, que ele tocou, fez um show tocando zabumba. Aí a turma fez, quantos instrumentos tu toca? Aí ele botou, quantos eu consegui tocar? Porque eu sou um músico. Tipo, o fato de você se ver como músico vai além de você ser um instrumentista. Aí Maurício falava uma coisa pra gente toda vez, que quando via que a gente tava desenrolando, tocando, ele dizia, ó, pessoal, músico bom tem muito, mas músico gente boa são poucos. Então, às vezes, o pessoal prefere chamar aquele cara que não toca muito bem, mas que sabe chegar e sabe sair. Ele falou isso numa conversa assim, bem descontraída com a gente, moleque e tal. Mas aquilo ficou. E isso é algo que eu procuro levar comigo, tá ligado? Não só dentro do cenário da música, porque toquei com inúmeras pessoas e, tipo, sempre ficou uma porta aberta, tá ligado? Eu nunca posso dizer que eu afirmo e tenho prioridade pra dizer, eu não tenho inimizade com ninguém dentro do cenário musical. Se alguém tiver comigo, já não é comigo, né? Mas, tipo, todo mundo que eu toquei, vira e mexe com oportunidade, eu toco de novo. Porque eu prezo isso de saber chegar e sair. Porque eu não me considero um músico bom, assim, como eu gostaria que fosse. Tá ligado? Mas isso eu sei os motivos. Tipo, a gente sabe, tem que estudar, para você dedicar pro instrumento. E tudo isso emana tempo, requer abdicar de outras coisas que nem sempre dá. Como eu falei, eu fui pai cedo. Aí nesse período aí que eu fui pai, por exemplo. Pouco depois fechou o diagnóstico do meu filho. Meu filho tem TEA. Aí foi na época que eu comprei um baixolão, que eu sempre quis ter o baixolão. Voltando lá à questão do roupa nova, que é aquele baixo acústico que eu quero usar. Quando eu comprei o baixolão, ele fechou o diagnóstico. Eu tinha que fazer exame, tinha que comprar remédio. O que foi que eu fiz? Eu tinha pagado a primeira do baixolão. Já vendi o baixolão pra cá. E tipo, a música, por mais que eu quisesse, sempre foi algo que foi ficando pra depois. Tanto que chegou um tempo que eu parei de tocar. Passou um tempo ainda sem tocar. Passei um tempo sem tocar. Vendi baixo, só fiquei com violão porque era da igreja. Aí fiquei sem tocar. Eu voltei a tocar 3 anos atrás. De fato, que foi quando eu comprei o baixo. Aí tem uma galera, graças a Deus, como eu falei, né? Da igreja, o Anderson. O Anderson hoje vive só da música, já fez com grandes artistas locais daqui. É um baixista, pra mim, referência. Mas o Anderson sempre tinha daquela dizer, não, pô, meu professor, porque o Anderson, quando era pirraia, ele ia lá pra casa,
saía da casa dele e andando com o baixo. Era maior que ele, o baixo. Pra eu passar umas escalas pra ele, tá ligado? Mas não era nada demais, era só pelo fato eu tocava mais que ele em volume de tempo mesmo, digamos, tinha mais horas de voo. Mas o que ele fazia no violão, depois que ele pegou no baixo, tanto é que depois que ele associou o que ele sabia de um instrumento pro outro, o bicho foi-se embora e eu está aí, tá ligado? Um dos melhores baixistas do momento pra mim. Aí ontem ficou naquela, apresentar pra fulano aí, não, meu professor, pô. E aí o meu irmão não faço não, porque a turma vai me chamar pra tocar, pensando que eu tô no seu nível, eu não tô não. Ele, mas tu faz, tu faz. Ele me apresenta um outro cara, Pikachu, que é outro baixista, peso da atualidade, velho, do cenário do forró, assim, do brega. Aí Pikachu me jogou pra um show com Carlos Santos, que faz Que o faz humor, né? o humor e tal, que ele canta pra caramba também, toca com violão muito bem. Aí me jogou no show, velho. Primeiro show com VS, eu nunca tinha tocado com VS. Ele, tu desenrola. Eu, não, pô, desenrola. Oxi. Primeira vez que eu tô dizendo isso a ele aqui agora. Desenrolo. Cheguei lá, botei, fiz o show. Mas quando eu voltei, senti aquela. Foram 2 shows no mesmo dia. Falei, velho, vou voltar, vou estudar. Aí daí foi que eu comecei a voltar a estudar, peguei o baixo, aí comecei a postar vídeo, porque tem essa questão do quem não é visto não é lembrado. Comecei a dizer isso aí. Só que eu postava vídeo de todo jeito, e com áudio ruim, as cordas do baixo parecia que ia dar teto, na tirava onda comentando, toda velha e tal. Mas foi aí que Marcos do TS viu. Eu falei, Cezinha, que ele fala, chama assim, pô, Cezinha, toca com a gente? Aí, tipo, TS, aí eu fiquei, caramba, mas quando eu tô nota bêbada, pô, pra eu postar um vídeo, eu já gravei esse vídeo umas 5 vezes errado pra poder na sexta ficar bom, pô. Eu falei, não, pô, mas a gente vem aqui e vai desenrolando. Meu irmão, Marcos tocando, né? Marcos tá tocando aqui. Ele tocando e cantando a música. Tem uma conta a pagar, faxinido, mas é o meu coração sol. Tipo, ele cantando, tocando e me dizendo as notas, pô. E o Ah, porque foi aí que tu voltou pro foi aí que eu violão voltei pro. e Não, voltei pro baixo pro nisso. baixo. Ah, foi baixo Foi aí? baixo. Aí eu peguei o baixo pra voltar a tocar. Aí Marcos foi me dizendo as notas. Aí a turma começou a ver, começou a chamar. Aí daí eu fiquei. Aí como questão de localidade, né? Os shows de TS eram muito distantes. E na época que eu trabalhava, pegava de 6 da manhã. Aí tipo, o TS era a banda principal, normalmente quando tocava, ou seja, era o segundo show. Aí eu chegava em casa 2, 3 horas da manhã, no outro dia, de 6 horas da manhã, já era pra estar trabalhando. Aí ficou muito puxado. Acabei indo pra fazer uns freelances com os grupos menores e tal, por questão de horário, tá ligado? Mas assim, foi uma porta e foi uma vitrine, posso dizer assim, porque tipo, pô, tô tocando com o TS. A turma ficou não idolatrando, não, mas. É Acho porque que querendo ou não foi referência por muito tempo e e a é referência ainda. musical por Marcos, tá ligado? É. Porque Marcos é. Marcos é bom. Ele é bom tocando, pô. Ele, sabe o cara que fala com prioridade sobre o assunto? Não sei, você pode falar de qualquer coisa com ele, não entender, mas se você falar de música, ele vai entender, velho. É aquele negócio, eu sempre gostei de conversar com gente que entende. Porque eu prezo o seguinte, eu posso não saber fazer, mas eu conheço quem sabe. Isso é pra tudo. Qualquer coisa, mas eu sei quem sabe. Jogar pra pessoa ali e levar nessa, tá ligado? Aí daí vai. Comecei a voltar a tocar violão. Por baixo ficou segunda opção, aí peguei o violão e fui tocar e ficou preto ali. Não, mas pode continuar. Eu acho que você só. Ô, Máscara, esse descanso aí foi o quê? Escureceu a tela? Aí eu peguei. Erros técnicos de programa ao vivo. É ao vivo gravado, né? Gravado ao vivo é a mesma coisa. Aí eu peguei o. Voltou normal. Aí eu peguei o, tá ligado? O violão, porque começou a aparecer, porque com a questão não tinha cubo, tá ligado? Aí pra pegar as músicas, eu pegava no Sim. violão, pra da hora já tocar no baixo. Vamos tocar violão, aí começou a aparecer de novo, barzinho, voz de violão Porque com outros amigos como tu meus falou e até tal. pro pagode mesmo, é mais, sei lá, chama mais pessoal do violão, né? Porque nem sempre Isso, vai usar o baixo no pagode, é. por exemplo, né? Porque tem aquela questão do evento menor, público menor, a casa menor, tá ligado? É isso. Aí já vai por aí. Aí isso é uma das coisas, né? Tu foi Porque estudar mais. foi bastante estudar Não, mais. peraí, aí tu não estudava, tu tinha dificuldade porque não tinha o cubo, e aí tu pegava no violão pra passar por baixo. Aí a Estudava galera no começou a violão. te Aí, chamar. como a turma viu eu tocando violão, pô, e aí, pô, faz no violão aí. Aí começou naquela. Vai ter uma gama maior de show, vamos passar a te chamar mais, porque é mais escasso. Aí eu, pô, vai, de certa forma você quer, a gente toca porque gosta, mas eu também vejo isso como trabalho. Que é outra questão, assim, bem importante, de alguns pontos que eu passo a enxergar por outra forma, passa a ser mais chato. Em algumas questões, por exemplo, horário,
Questão de deslocamento, questão de estrutura. Tem gente que acha que o cara tá chato, tá metido e que não, porque só quer tocar com tal coisa agora, só quer. Mas não, é porque a gente se programa pra fazer algo. A gente quer entregar algo, Isso vem daquele começo da conversa. A gente já idealiza. idealiza, quer- desde a hora. Porque, velho, já planeja, né, se eu vou velho? tocar de, sei lá, de 1 hora da tarde, 11 horas eu já tô me programando pra aquele show, velho. Me organizar, é ver a roupa que eu vou, ver se o instrumento tá ok, ver se o cabo tá no instrumento, ver se as cordas tá afinada, se tá tudo ali. Vou tomar meu banho, vou me trocar pra tá lá, no máximo meia hora antes. Porque No aí, mínimo, né? não, no máximo, no mínimo meia hora, isso, no mínimo meia hora antes. Porque, tipo, chegar cedo, procurar pra na hora de começar, poder entregar algo bonito, tá ligado? Mas, velho, aí a turma leva de todo jeito, assim. E um cara que mudou muito, assim, lapidou muito essa minha visão, foi tu mesmo, porque a chatice era a mesma, assim, a gente sempre arengou, Tem a pegou no mesma pé coisa. pelos mesmos conceitos, tá ligado? Porque, até como o Diego Tais estava falando aqui, a questão do. Não tô julgando, porque eu digo porque eu já fiz. Tem situações, por exemplo, eu bebo, pouco, mas tem gente que associa, porque tem um músico e tem um pagodeiro, velho. Não tô falando mal da classe, não, de jeito nenhum. Não é pejorativo, não, Não é é? pejorativo, não. Mas quando eu falo pagodeiro, é o que a galera de fora vincula, tá ligado? Porque, velho, o cara vai tocar com um cavaquinho legal, velho. Tu postou um dia desse, pô, não esqueço. Um jogo de corda pra cavaquinho. 4 cordas ali o cavaquinho tem. 100 cordas reserva. Sem coragem. Quanto foi o jogo? Rapaz, foi caro, viu? Foi, Eu não sei se foi 40 e foi pouco 40 e reais. poucos reais. Acho que foi R$ 43 que tu Foi. colocou lá o cordamento. 100 cordas reserva. Aí o cara vai tocar num som ruim, tá ligado? Que o cara tem que botar força. Aí torou a corda do cavaquinho. Meu irmão, isso, e aí? Tá ligado? Aí tu quer que um cara cante, não dá nem água pro cara beber. Aí o cara tá lá rouco. Aí tem gente que quer que tu vá tocar pra ele de graça. Eita, essa Que é aí. aquele rolê, tá ligado? Não, oxe, meu irmão, quando eu comecei a tocar, assim, que a turma começou a ver que eu tava tocando, todo final de semana tinha uma festa pra ir, pô. Mas a turma não queria que eu fosse pra festa, a turma queria que eu fosse Pra a tocar. animação da festa. Do mesmo jeito que a caricatura, tá ligado? A gente entra daqui a pouco. Deixa a caricatura em stand-by. É porque essas questões assim, Sim. artísticas, como a galera não visa como. Como trampo. É, Como ninguém valoriza como trabalho, tá ligado? tu- Aí citando aqui a questão da música, por exemplo, que nem você falou, uma vez chega essa postar no Instagram, você não vai se submeter a uma cirurgia com um médico que tomou só uma dose de uísque antes de começar o plantão, tá ligado? Meu irmão, eu que bebo, eu sei, pô, com uma dose de uísque eu não fico bêbado, não. Eu tô totalmente lúcido. Mas, se a gente tivesse aqui na entrevista agora, é um momento descontraído e tal, mas tivesse aqui uma garrafa de cerveja e eu ficasse tipo todinho bebendo, a visão que ia ser associada era o quê? Acaba tá ali mais focado em beber do que em falar, tá ligado? Como eu digo, eu não tô falando de ninguém que faz a prática. Até porque também seria hipócrita dizer, porque eu também já toquei bebendo. Tem situações e tem situações. Tem festa, tem shows mais descontraído, um ambiente, e você vai também beber e saber beber. Que aí já vem em outros tópicos, como o próprio Berg citou aqui, de Isso aí. situações, de gente que quer dar carga à custa dos outros. Então, é muita coisa que abrange, tá ligado? Que você fazer o básico é o melhor. Porque é a questão, não vou tocar. Cheguei, peguei meu violão, o meu contrabaixo, toquei. É o mínimo, né? Teve lá minha água, bebi minha água, terminei, recebi e fui embora, velho. Se eu quiser ficar pra beber na casa de show depois. Mas ali o trabalho, é vincular o trabalho mesmo, mostrar, tipo, o profissionalismo, tá ligado? Assim, acho que essa é uma das questões que vem me ajudando a me manter no cenário, tá ligado? Porque, graças a Deus, como eu digo, onde eu chego e saio, eu sempre tenho uma porta aberta pra voltar. Como fui da banda de Pio, saí da banda de Pio hoje, a data citada, dia 28. Toco com ele de novo, toquei com ele semana passada. Os cabas do Fascinação, de vez em quando chamam, já fui fazer contrabaixo com os caras. Tipo aquela questão de, se for pra somar, se eu conseguir agregar, velho, eu tô lá e aí fica naquela. Não, tu toca bem um monte de gente, tá?
Irmão, graças a Deus que a galera tá gostando e tá chamando, tá ligado? Aí, às vezes, vem uns comentários de tipo, não vai enricar com isso. É, é mercenário. Não, pô, é porque também eu gosto de fazer isso. Pra mim é terapêutico também, tá ligado? O que tu acha disso? Eu ia até falar de outra coisa. Só amarrando, realmente, como tu falou, são tantas variáveis que é melhor fazer o básico. É melhor fazer o quadrado. Eu posso beber? Não. É melhor não beber? É melhor não. Porque você não dá mais pra ninguém, né? Faz ali aquilo como um trabalho. Quer beber tocando? Faz teu pagode. Aí eu, pô, na segunda tu cria tua roda de samba e tu bebe Faz e tua brinca festa e ali, ali é outra brinca e coisa. Ali tu tá prestando um serviço pra casa de evento, pro dono da banda, né? E pro público que Isso. tá ali. Tem que ter responsabilidade com o pessoal. É o que tu falou agora mesmo, nessa questão de tocar. Eu tenho minha visão disso. Eu vou falar que, pessoalmente, pra o instrumentista, que é o meu caso, eu não sou nem, né, não sou músico, sou instrumentista, eu toco cavaco. É mais interessante, a minha visão é essa, ser freelance. Não, quem quiser chamar de mercenário chama, mas pela experiência que você adquire tocando com muita Assunto gente. polêmico. Infelizmente sempre bate. Porque aí você toca com um cara e ele tem um perfil, ele tem o outro que baixa os tons, o outro que não. Pra você potencializar seu entendimento do seu instrumento, é maravilhoso ser freelance. E a gama de repertório. Porque, infelizmente, Aumenta seu tem repertório. uma particularidade hoje no cenário, né? Que você vai pra 10 pagodes, o repertório é praticamente o mesmo nos 10. Um ou outro tem uma particularidade ali, que curte um estilo mais, ou seja, uma banda específica que ele Isso. faz mais músicas e tal. E é como você disse, é o fato de você ser freelance, Você lhe não dá fica essa gama de engessado. fazer. Eita, eu tenho que estar sempre me atualizando, velho. É uma música que o cara tocou há 10 anos atrás, mas a gente tem uma particularidade, né? O costume de estar tocando. De primeira vai aquele negócio meio roubado ali e tal, e na segunda a gente lembra e Ou você para em casa pra relembrar, pô, esse cara toca essa música, eu vou escutar elas aqui direitinho pra aperfeiçoar, né? alguém chama, aí você sabe que o cara tem uma pegada mais de sambão mesmo, de samba das antigas e tal, samba de Eu roda, o cara, acho. opa, vou dar uma escutada nisso aqui. E isso abre muito o leque, tá ligado? E uma questão interessante, pra mim, por exemplo, é que não toco só pagode, tá ligado? Eu, agora São João, eu fiz com uma banda de forró, às vezes faço freelance de brega, banda de baile. Já fiz muito com o Diego Tais, e o show de Tais é tão louco quanto ele, tá ligado? Tô falando de Tais pra caramba aqui, é porque nos últimos tempos a gente tem se falado mais e tal. Mas foi algo que me destravou pra muita coisa na música, porque eu tocando baixo, eu nunca me vi como um solista. Eu sempre gostei de escutar música instrumental, ver os caras tocando aquelas técnicas. Mas o cara tocava o quê? Tocava na igreja, pô. Depois comecei a tocar pagode, só ali a cama, ó, só o básico. Aí de repente tá tocando aqui, aí ele, pra ganhar tempo, né, daquela rabada, ele faz no baixo, pra Chedes, aí eu, porra, agora é hora de. Aí daí eu comecei a, tipo, estudar sol, estudar harmonia, e, tipo, já vai outra gama. Aí o que acontece? Eu tenho que me preparar mais pra entregar aquele show. Aí o cara, então ali, e dali você leva pra tudo, pra todos os outros. Acaba que com todo mundo que você toca, você acaba agregando de alguma forma. E você sai cada vez mais rico ali com o conhecimento. Agora, né? Essa tiração de IA agora. A Sim. turma tira onda. É verdade que você é músico e estuda mais que um médico? Aí o cara tira onda, ele faz. Aí eu acho. Sim, um médico estuda ali uns 8, 10 anos. Eu tô há 30 anos querendo pegar o solo de uma música e ainda não consegui. É mais ou menos por aí, porque o cara não para, pô. Todo dia tem uma E atualização você nova, uma pega, versão. você pega o solo, mas aí você para de tocar com a banda que fazia aquela música, depois no tempo você, pô, tem que relembrar Tem o que levar o solo. solo de novo. Aí. Eu acho que isso é mais a visão de quem fala do que de fato de quem tá tocando como freelancer. Que tá assim, Sim. humildemente, não aquele freelancer que Berg falou, que é o cara chato, exigente que não entrega e quer cobrar demais, não esse. Mas o cara que é freelancer, como tu falou, o cara que chega e deixa a porta aberta não vai faltar, porque como tu falou, eu já escutei outras pessoas falar isso, e eu tenho essa concepção também, de que é melhor tocar com um cara menos vamos dizer, entre aspas, bom no seu instrumento ali, mas menos arrogante, menos chato, um cara mais gente boa do que um cara que é muito bom e chato, velho. É insuportável, porque a gente entrega alegria pro público. Tá tocando brigado, com um cara feio, com um cara que só fica reclamando, velho, não é bom. Eu acho que a visão de quem fala aí, critica e chama de mercenário é mais falando sobre ele, porque é aquele cara que olha o copo meio cheio, meio vazio. O copo tá meio cheio ou meio vazio? Eu acho que o copo tá meio cheio, velho. Tá ligado? O outro tá achando que tá meio vazio. Pra mim tá meio cheio. Tá mais pra cima do que. A visão negativista é que vai chamar o cara de mercenário. Porque é bom pra
Também eu entendo que tem aquelas pessoas que vão querer o cara fixo ali e tal. E aí é difícil manter uma banda fixa hoje em dia. Difícil, velho. Tem Sim, muita pô. gente pra tu tocar. E eu olho mais o lado do meu mesmo, que é o de tocar. Pô, eu preciso também estar tocando. É uma renda aquilo ali, né? Eu sempre falei isso, né? Meu irmão, eu gosto muito, mas eu conto com esse dinheiro. Desde que eu voltei a tocar, eu fiz uma conta mensal. Eu preciso desse valor. Eu vi vi o que é que dava e fiz. Eu tenho Pronto. que bater isso aqui por Eu tenho mês essa tocando. meta. Eu te contei uma parada que eu acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui em podcast sobre isso. De quando alguém chama você pra tocar de graça, eu tenho que dizer, na sua festa, podia ser minha mãe. Eu ia dizer, mãe, deixa eu ver se eu bati a meta do mês, se esse horário que eu vou tocar pra senhora não vai quebrar Exatamente. esse orçamento que eu faço. Ah, eu já bati. Final de semana passado eu toquei tanto que esse final de semana eu posso ficar em casa. Ou ir pra festa do meu amigo e tocar de graça pra ele. Porque eu levo tão a sério que eu cheguei nesse ponto hoje em dia. Cara, tu falou uma situação aí interessante. Um tempo atrás eu fiz uma sequência de shows aí. Deu pra tirar uma. Não, aquele. Tipo, deu pra bater a meta da semana e quase a da outra semana, digamos assim. Se eu faço no mínimo 3 shows por semana, digamos que uma semana eu fiz 5. Ou seja, ainda tem quase 2 shows dentro que seria da outra semana. Isso. Aí coincidiu com um evento de caricatura. Aí com uma encomenda que eu peguei, aí acabei que recebi também que não tava contando com ela. E no final, embora sejam trabalhos distintos, mas no final chega pra mesma conta, né? Aí eu falei, pô, aí São João esse ano foi na terça, né? Segunda e terça. Final de semana de São João eu não toquei. Pintaram alguns shows, mas acabou caindo. Eu fiquei naquela, de início, aquela frustração. Pô, velho, não toquei essa semana. Eita, a gente se acostumando. Mais velho, aí foi o final de semana que eu tava com meu filho. Eu fiquei em casa, com minha mulher. Meu irmão, vou querer poder se dar o luxo de não fazer nada. Uhum. É bom demais, velho. É. E a galera. Aí vem essa questão que tu falou. Se eu tivesse na pilha, não tivesse batido a meta ainda das despesas, que é o que nos impulsiona a trabalhar, são as nossas dívidas, né? Digamos assim. Se eu não tivesse batido a meta, eu ia ficar pilhado. Por quê? Não conseguia atingir aquele objetivo. Mas, Resvala na família, né? exatamente. Mas quando o cara consegue, pô, aí você tá de boa. É como você disse, pode ser pra minha mãe. Aí o cara vê se vai conseguir fazer um show de graça. Porque até aquela questão, a gente se torna tão chato em algumas questões. Quando eu digo chato, é crítico. Mas é normal, Que a gente não quer fazer. certo, Que a gente não quer fazer de graça, mas não quer fazer de todo jeito, pô. É. Tá ligado? Porque se fosse pra chegar, tocar e. Não, mas a gente vai chegar, ainda mais, por exemplo, citando um exemplo. Aí minha mãe vai fazer um almoço em casa, um jantar, e pô, querer um pagodinho ali. Eu não vou querer botar qualquer coisa pra tocar lá. Vou querer uma estrutura legal, vou querer botar um som. Aí, tipo, isso requer tempo. Acaba que você gera custo. Tem gente que meio que tem essa troca aí de favores que você já fez pra alguém. Sempre tem. Mas você não quer, às vezes a gente não quer chamar um cara pra tocar de graça pra gente, velho. É. Porque, poxa, se fosse eu, velho, sei lá, da despesa do cara, por mais que venha, não, no mínimo, não, pô, eu vou pelo menos pagar teu transporte, vou dar uma ajuda. A gente já fica naquela. César, pra gente manter esse discurso da gente, a gente tem que fazer. Porque Exatamente, senão pô. a incoerência e em algum momento vão dizer, ele fala, mas não faz. É. E não tem como, se eu não faço, se eu falo e faço, ninguém vai ter como me rebater, velho. Exatamente. Ah, ó, negão, no ruim eu não posso te dar o cachê que eu sei que é esse. Tu tem como vir em tal dia, tu tem um horário aí, tá livre, dá pra tu vir nesse horário por esse valor, eu não vou conseguir te pagar o cachê fechado não, mas é uma parada que eu tô organizando e eu vou pagar X. Dá pra tudo? Dá não. Bom, dá pra tudo? Dá. Dá porque eu faço ele lá e depois faço outro, eu vou lá. Mas tá vindo, tá custeando tua hora, teu bem mais escasso que é o tempo, né? Ali, teu deslocamento e tudo. Eu realmente vou ser muito mais ainda taxado de chato, porque cada vez mais na minha cabeça esse negócio da gente. Se a gente mesmo, Prachete, não valorizar o que a gente tá fazendo ali por 3 horas, que é um tempo massa. A gente tenta se entregar, né? Quando a gente tá tocando, a gente brinca ali, tenta explorar a corda. Ó, isso aqui, ó. Se liga nisso Vamos aqui. fazer aquilo, tá? Pra ficar mais bonito. No fim das contas, a gente tá entregando, velho. Porque na verdade, o que a gente estuda em casa é aquela questão daquele. Eu esqueci o nome do cara, que ele viralizou agora, tocando 7 cordas, é um branquinho, tá ligado? Sim. Tipo, tem um vídeo dele que ele fala, dando entrevista num podcast, que ele diz o seguinte: o palco é pra ser a diversão da gente, pô. Porque o trabalho árduo é feito em casa. Árduo, né? É feito em casa, tipo, o cara tem que parar pra escutar música, trocar as cordas antes, aí mesmo trocar corda de instrumento de corda é muito chato. Eu já pô. fiquei um tempão com preguiça. Aí, parar vou pra esperar torar. Meu violão, toco cordoamento, meu irmão, o som ainda tá bom.
esperar pelo menos a gente estourar, porque meu vai pro cara tirar tudo, limpar, Cavaco é chato, que é coloca- 4 cordas, imagina. tá ligado? Tudo isso requer tempo, requer um preparo. E lá, pô, é só pra ser o. É a hora de se divertir e É fazer hora a de se festa. divertir, velho. É como tu disse, a gente tá tocando aqui, do nada vem aquela ideia, de, tipo, se eu botar tal nota. Explorar ali, né? Aí quando dá certo é massa, mas às vezes não dá. E Não tipo, dá. tá de boa também, porque foi do momento ali, quando todo mundo entende, tá na mesma vibe ali, tá naquele propósito, é outra coisa, pô. Mas quando chega e tem alguém que reclama, fica aquela picuinha, ou então sabe que. Outro que é pronto, uma parada que eu acho importante citar. Que tem músico que toca pra músico, tá ligado? Já tinha conversado com ele sobre isso. Muitas falhas técnicas, é normal. Músico que toca pra músico. Tipo, o cara tocando aqui tá de boa, o show, pô. Redondinho. Aí chegou tu, toca cavaco. Aí eu tô tocando cavaco aqui, aquele bicho toca cavaco, vou. Vai ver. Aí o cara começa a dar especial. É um amigo meu que fala, Leandro. O tempo todo. Meu irmão, acaba ficando feio, tá ligado? Porque não fica pra. A, é aquele negócio, o que a música pede. Mesmo se a música é dó maior. O cara fica no dó maior ali, ó. Não tem necessidade do cara tá botando quarta, quinta, sexta aí. Mostrar que sabe todas as variações. Porque não pede, pô. Tá ligado? Eu penso dessa forma, assim. O menos, a entrega melhor. Aí a turma vai. Só que tem um diferencial. Com a prática, você tocando com o estudo, o seu menos sempre vai sendo mais um pouquinho, porque o seu básico passa a subir, tecnicamente falando assim, né? Aí às vezes a turma pensa também, tem gente que já fica naquela de querer fazer e não fazer por conta do que os outros vão achar, que tá assim. Irmão, toque, velho. Você tá treinando jiu-jitsu. Poxa, tem uma técnica nova, mas se eu fizer, faça, porque Arrisca. no final é você e você, tá ligado? Eu posso parecer até, tipo, falar de você mesmo, né? Falar de mim porque eu me identifico contigo nisso. Aí termino falando de mim e de tudo. Sei que tu me ama, pô. Eu amo mesmo. A gente tem uma entrega, velho. É perceptível, velho. Quem vê a gente tocando, vê. Pelo menos eu. É tanto que. Não é mentira, quem me conhece, ele sabe. Eu faço questão de, porra, quem é que vai tocar violão? É César, porra, não é César não. Não é pra Shed, não, porque a gente tem ali a parada, né, de conectar e tal. Tem o que a gente chama também, que é de roubar, a gente rouba bem. A gente junto É um rouba di- e ninguém sabe que a gente tá É um roubando. diferencial, assim. Só que eu acho muito bom A gente rouba bastante. a resenha. O público percebe que a gente tá se divertindo ali. Isso é um diferencial. Eu acho isso. Porque, às vezes eu tocar com um cara, aí o cara é muito bom, tá ligado? Aí eu digo, velho, diga a todo mundo, ó, eu vou por tu aí, isso que eu tô. É o ouvido aqui, é o sentimento. Eu digo, é o sentimento, que eu senti é que eu vou botar o acorde. Senti errado aqui. Deu interferência no sinal Senti ele. errado. Só que, tipo, quando o cara que tá tocando comigo é de boa, tá ligado? O show flui porque o cara não vai estar no meu pé. Tem música que ele vai por mim, porque eu que sei ele não. E acho que ele sabe, que eu não sei, eu vou por ele e uma coisa tá de boa. Mas quando às vezes você tá tocando a música e, tipo, o cara errou uma nota, o cara já olha de cara feia. Então tem aquele negócio que tu tá tocando. Eita, é. Meu irmão, você já fica Já trava. tenso. Mas quando o negócio que eu errei, que nem quando a gente foi a primeira vez, porque a gente começou assim desde o primeiro show, né? Que a gente já Foi. tocou assim, na verdade. Não E, sabia tipo, qual era. a flui, história. pô. Meu irmão, volta lá falar de freelancer, a gente vai tocar, ia tocar com o Berg. Sim. Quantas vezes o Berg dizia Sol maior? A gente, Sol maior. E depois de Sol maior, vem o quê? Olha, é o que isso aí? Olha, sei não, sei não. Ele cantando lá, ele tava seguro do que tava cantando, a gente pegava a música e, tipo, podia não ser o arranjo original, véio, mas na saiu. nossa versão Era. ficou bom, Ah, ficou tá. certo e foi. Tá ligado? E isso é o, como você disse, a galera assim, você tá naquela troca de energia com a galera lá. A galera tá curtindo também. Às vezes até uma nota beba que você botou, aí tem alguém que toca, vai dar aquela risada e ri também. Que erra. Eu tava tu falando e eu pensando, tem música, tu falando de que tem música que tu sabe e eu não sei, tu me ajude aqui, né? Vice-versa. Mas tem música que a gente já toca, mas tem hora que cansaço, tu dá um branco, o cara faz, pô, toca essa música há 20 anos e não lembro agora. Aí, no Às meio do- vezes você tá tão Ih, seguro aí- da música que você esquece da nota, porque Passa. você tá aqui. Aí vai no automático, do nada, que nem aquele, o meme, né? Quando chega o meio de férias, eu vou cantando no par. Tipo, eu... Eita!
Volta pra cá, cara, qual é a Cara, a música, música tá velho? nota. E isso tá de boa, tá dentro do enquadramento natural ali, isso acontece mesmo, vai tocar, pô, vai tocar 5 vezes, não vai errar nada, peraí, e outra, não é ensaiado, que 90%, 99,999% não é ensaiado, e quer que saia tudo perfeito, tá ligado? Aí é que Fale. tá uma questão. Quando começa a fluir mais de boa, assim, essa questão, né? Esse ponto. Por quê? Por não ser ensaiado, aí o cara já vai naquela desarmada. Tipo, ele não vai poder me cobrar Isso, porque não ensaiou. Aí, às vezes, o cara não passou. Quando o cara, tipo, fecha um show no sábado, aí o cara falou comigo na segunda, ali, ó, dá uma sacada nessa música aqui. Aí eu fico naquela, porra, pelo menos essa música tem que chegar de cima. Mas o cara me mandou com uma semana antes, tá ligado? aí é outra coisa. Eu posso errar o show todo, mas essa. Mas quando o cara vai tocar, que não sabe, nunca tocou, nunca nem viu, pô, o cara, e vamos lá, é o que vai ser. Aí acaba que aquela flui do jeito que tem que fluir. Que nem quando a gente foi tocar naquele dia em Carpina. Foi em Carpina que a gente Foi foi tocar? Carpina. Foi. Mano, a gente Foi. chegou lá, eu conheci o cara naquele dia, mas só na conversa ali, tipo, oxi, não, pô, vai fui de boa, viu o tipo de música que ele gostava. Aí as primeiras músicas a gente começou meio que tenso, né? Até Depois chegar. que a gente fez, olha, bora se divertir. Meu irmão, o show subiu daqui pra aqui assim. Porque a gente- A entrega, ele se soltou, E a o tempo gente se todo ele soltou. disse, eu sei que eu não toco com vocês, e ele entendeu que era daquele jeito que tinha que fazer, sem cobrança excessiva, sem nada. Ó, boa, a gente tem, daqui a pouco talvez a gente volta pra essa parte, mas aí tu falou algumas vezes, eu te seguro um pouquinho, porque eu quero saber agora mesmo, que é Denis, eu já não sabia de muita coisa aqui, tu era canhoto, não sabia mesmo não. Talvez tu já tenha falado, mas não tinha... Como é que tu começou a parada do desenho, da caricatura? Foi caricatura, foi desenho, e depois tu migrou pra Eu caricatura? comecei com Entra desenho, eu onde sempre. isso? Eu Depois da música? mais ou menos no mesmo período, talvez antes, porque desde pequena eu também gostei de Já desenhar, já desenhava. desenhava e tal. Aprendi a desenhar com meus heróis da época, né? Dragon Ball Z, aquele desenho meio quadrado, tá ligado? Tinha meu primo, que era meu vizinho, Flavinho, que a gente começou, tipo, a desenhando, um fazendo comparativo com o outro, vamos fazer assim, ó. Aí tinha um outro primo meu, que já desenhava um pouco melhor, assim, era mais velho e tal. Aí ficava dando dicas, aí minha mãe, por ver que eu me interessava, me colocou no curso de desenho realista. Só que, velho, desenho realista é aquele negócio. Você começa agora e o desenho vai ficar pronto semana que vem, às vezes Você no tem curso, que porque, tipo, toda aquela questão da técnica, esboço, iluminação, sombreamento e tal. E como o curso era 2 vezes por semana, e a gente tinha que fazer meio que no curso, que era o professor, né, passando da mentoria, o professor Berione, gente boa pra caramba, com isso até hoje. É, demorava muito, aí ficava naquela, pô, velho, todo mundo dizia que eu tenho talento, mas eu não gostava do fato da demora, tá ligado? Aí parou, acabou que eu parei de desenhar. Ficava só em casa, assim, uma vez ou outra, desenho. Aí comecei a trabalhar numa fábrica, na confraternização da fábrica, de final de ano, tinha um caricaturista fazendo caricatura ao vivo. Caricaturista Adriano dos Anjos. Que eu também enchi, do mesmo jeito que a música, eu enchi o saco pra caramba, porque ele, pô, eu gostei de desenhar, que massa, passou o WhatsApp dele, eu, olha, esse lápis que tu usa, esse papel. E ele, com a maior paciência do mundo, velho, não, tu faz assim, tu compra assado, mandava um vídeo no Instagram. Aí eu comecei a gostar de caricatura pelo fato de que o que me impressionou na caricatura era o tempo, tá ligado? Porque, tipo, começava agora, terminou. Aí, fiquei nessa fissura aí. Aí comecei a fazer caricatura a nível meio que de brincadeira. E quem me levou a querer mesmo seguir foi meu filho. Que ele, quando via esse negócio, ficava tá pedindo pra eu desenhar ele. Miguel agora. Miguel agora. Aí, tipo, toda vez que eu fazia, era minha cobaia. Ele, minha mãe, meu pai, todo mundo, eu tomando trabalho, eu virava cobaia e ficava nessa. Mas era algo meio que por brincadeira, tá ligado? Até que um amigo meu, André, falou, olha, ele e João Paulo é produtor também, batera. Aí João Paulo fez, olha, vai ter o aniversário da minha tia, ela tá querendo um caricaturista, velho. A gente pensou em tu. Eu disse, oxi, meu irmão, mas eu não sei nem como cobrar, não sei o que. Tá ligado aquele rolê que o cara não sabe precificar o Aham. trabalho dele? Aí, tipo, vou cobrar 50. Aí o cara chega pra te perguntar, o cara fala, eu pago 500. Aí tu faz, tá, tá ligado? Mais ou menos assim, tipo, totalmente O que é que eu tô fazendo? sem saber como cobrar, o que pedir, as exigências a fazer. Só disse, tá bom, eu vou.
E de fato eu também não cobrei nada. Eu falei, não vou cobrar não, só vou lá pra fazer mesmo. Porque eu já, antes do convite pra caricatura, eu já era convidado da festa. Eu falei, não, vou fazer lá. Cheguei lá, velho. Hoje eu olho os desenhos e faço, meio irmão, cada negócio. Mas na época, tá ligado? E tipo, a reação da galera, todo mundo rindo. Eu falei, que eu sempre gostei dessa questão da interação. Tem um amigo meu, que ele hoje mora nos Estados Unidos. Conheci ele através da caricatura, Danilo. Ele passou nos Estados Unidos a se vestir de vaca, velho. Ele ficou famoso por ser, pronto, é Cole Caricature. Você pode procurar no Instagram. Vaca, né? É, mano, ele saiu vestido de vaca porque o que acontece? Ele dizia, a gente tem que fazer diferente. Nos Estados Unidos a turma tem a política a prática, né? Da gorjeta, tá ligado? Sim. Aí ele chegou lá, botou o cavalete na rua e Vestido de caricatura por vaca. gorjeta. Só que ficou muito despercebido. Aí ele meteu uma roupinha dessa de vaca mesmo, daquela. Não tinha quem passasse que não olhasse, Uma não. vaca fazendo Não queria nem caricatura. saber o que ele tava fazendo. Oxi, uma vaca, aí o menino pediu pra tirar foto, e dali ele começou. Aí ele dizia, mano, a gente tem que ser o produto, não é só o que a gente tá entregando, a gente também é o produto, pô. Tá ligado? Aí eu fiquei nessa, a gente também é o produto, a gente também é o produto. Tipo, a forma que a galera vai ver a gente, tá ligado? E a gente conversava muito sobre isso na questão da música, porque quando a gente vai tocar, a gente pensa como vai vestido, Sim. o ambiente que vai tocar. Tudo isso envolve. Aí daí, velho, eu fiquei nessa da interação e de falar com a galera, de rir, tem um suspense, né? Porque a pessoa tá fazendo aqui, não sabe como vai Sim. tá vendo lá. E a caricatura tem Tem uma aquela performance pra poder entregar, né? e tem aquela questão, né? Tem uma galera que exagera muito, tem uma galera que lança mais clean e tal. Aí você vê meio que por incrível que pareça, homem ainda é mais complicado que mulher para desenhar. E é, velho. É. Por quê? Antigamente a mulher, meu nariz, Hoje em dia os homens não, porque o cabelo aqui, a barba, tem que estar. Cara, se errar no homem é pior do que na mulher, velho. A vaidade hoje em dia nos eventos. E o Mas, cara tem gente que quer sair bonito na caricatura, né? tem gente não que não entende que é entende um exagero. Não entende o conceito, tá ligado? Porque vem nesse negócio do meio que domesticou, deixou meio gourmet, né? Como a gente diz, pra poder fazer parte dos eventos, tá ligado? Porque, se não me engano, me corrige aí, e tu vai corrigir com certeza, porque eu tô errado. Oxi, No jornal, ele mesmo aí, Danilo, com a caricatura. galera fazia. Gente boa pra caramba. Quem não recomendo seguir aí, ó. A galera, um caricaturista. Guitarrista pelo bom mundo. também, viu? Ó, a galera usava a caricatura meio que pra zoar da cara da galera, né? Queria fazer uma crítica e fazia uma caricatura. Era uma coisa meio. Porque a caricatura isolada, né, pro desenho, e tem a questão da crítica, que aí já vem a questão da charge, né? Que Sim, no jornal usava jornal vinha, muito, era. aquela questão política, tem aquele tom bem de exagero, você Tiveram procurar pra ver e tal. perturbar mesmo. Aí acho que muito tempo ficou assim, Aí associado a isso. gerou um certo preconceito, porque, tipo, Sim. tem uma galera, pô, tem um casal de havaianos, que se você for, eu não sei, não, se você for o Instagram deles, bicho. Eu sou caricaturista, sou artista, mas tem gente que para e pensa, meu irmão, não pagava não, doido, pra ter um negócio desse pendurado no quadro da minha sala, por exemplo. Tem gente que pensa assim, Sim. porque eles são de avacalhar mesmo, de distorcer, tipo, tem um cara que tinha um narigão, tá ligado? Ele fez a mulher, o narigão, tá, a mulher tá tipo saindo dentro da nariz do cara e tu dar uma avacalhada mesmo assim, tá ligado? Mas tipo, é o conceito deles, é o estilo deles, tá ligado? Esse Danilo hoje, a caricatura dele é muito exagerada, tem outro brasileiro também, que é o Emerson Bocão, que é muito, ele usa muito figura geométrica, você vê mesmo as bases, que desenho bem quadrado assim, foca mesmo na figura geométrica e tal. Mas são estilos, mas tem pessoas que já fazem uma caricatura mais. Porque tem gente que senta, pô, e espera tipo o Titanic, tá ligado? Aquele desenho realista e pá. Aí você tem que mapear o público. Aí eu já procuro dizendo logo, olha, vou aqui tirar onda, deixa eu ver o que tem daqui. Se a pessoa é careca, eu digo, deixa eu contar quantos fios tem. Já vou naquela brincadeira pra o pessoal entender o que eu tô fazendo, tá ligado? Porque chegar no evento, eu fiz um evento quinta-feira. Quando você chega e senta, no começo não vem ninguém, boy. Porque todo mundo tá naquela. Como será que ele desenha? Porque eu não boto Nenhum desenho desenho teu. exposto, nada não. Só chego lá, todo mundo... Depois que vem o primeiro corajoso que faz, quando você vai se dando conta, tipo, tem uma pessoa aqui e tem 6, 7 vendo, tá ligado? Aí isso também eu já procuro me valer disso aí, porque eu já interajo com quem tá aqui e a pessoa que tá lá já fica naquele suspense, tá ligado? E agora, aí vai, seguindo. Velho, quando vai ver, todo mundo quer. O engraçado é que, por exemplo, 2 horas de evento. Nas primeiras meia hora, não vem quase nada. Quando vai chegando, velho, perto de acabar, todo mundo quer, e aquela agonia, aquela correria.
Pronto, aí foi uma ação que eu fiz na loja, no referente ao Dia das Mães. Tava desenhando as clientes lá. É ali no centro do Recife, é? É. A loja é a Império dos Brindes, do meu Sei. amigo Vende xícara, vende Sandro, adesivo, o design papel. de lá. É. Ah, Não é aquela na Tobia Barreto? ela mesmo, pô, Sei, pô. grandona lá. Sei. Pode chegar por lá que a turma é de boa. Fazer um corte aí pra ele. É, dá arroba ali. Pô, velho, tu fez curso específico pra aprimorar depois ou tu foi aprimorando buscando conhecimento YouTube, velho. aleatório? YouTube, vendo outras pessoas fazendo. Aí, Tu tem o teu perfil, assim, hoje tu tem a tua característica. de desenho, Sim, se na você tua botar no meu caricatura. perfil lá, você vai ver. Assim, fui as mais antigas, eu comecei muito exagerado. Hoje eu procuro fazer um lance mais. Pronto, por exemplo, aqui. Essa é normalmente meu estilo de trabalho, Tu tá não vai ligado? tanto pelo exagero não, né? Porque, pronto. Entendi agora. Minha pretensão é trazer essa pegada aqui pro ao vivo, tá ligado? Isso aí é um amigo meu, grande músico também, a gente já tocou junto, grande baterista, o tatuador, é o que fez a minha tatuagem aqui, já fazendo o corte. Deixa eu te dizer um negócio, é isso. A gente faz tudo junto e aproveita esse mesmo corte do tatuador, mostra aí, ó, da tatuagem. No aniversário Mostra dele, eu pra fiz essa aqui. câmera. Esse mesmo corte vai ser utilizado pra gente firmar um compromisso aqui. Você vai fazer a minha caricatura. É então, velho, que toda vez essa caricatura, e eu digo mais, ela vai ficar vai estar aqui Não, moldurada então, aqui no... Eu vou te dizer agora, e Máscara nem sabe disso, eu tava ontem olhando, eu vou colocar uma prateleira aqui, né, ou de canto a canto, ou pelo menos aqui e ali. A gente vai fazer esse serviço, vai ter uma gradezinha ali pra ficar mais com a cara do Tutti Frutti Havaiano. E aí eu vou botar algumas coisas nessa prateleira, e eu espero em Deus que essa minha... Não, vai chegar. Pra gente botar ali, né, Inclusive, velho, parece eu mentira. tenho uma que eu fiz aqui ao vivo, tá? Mas... E olha, foi uma assim, feita ao vivo, rapidão, mas eu botei aonde você viu. Tá na moldura, eu vi. Botei numa moldura com vidro e guardei já. Não... Essa caricatura, pô, eu fiz, já fiz o esboço, é só volta a finalizar, mas fica naquela. Um problema muito assíduo, que é a procrastinação. Tipo, tá lá, o papel, a folha lá do esboço, que inclusive eu idealizei 2 caricaturas pra tu, tá ligado? Uma com cavaquinho e a outra de kimono, tá ligado? Aí eu tinha até pesquisando uma referência que eu vi, tipo, uma galera, tipo, tá ligado? Aquela pegada meio a meio. Uhum. Depois, até como eu for fazer 2 artes distintas, juntar. Pensei um bocado de coisa, mas cadê fazer? Ela vai estar aqui nesse... Vai estar no feed, pô, vou fazer um destaque com ela. Ainda vou dizer mais. Se não, eu vou fazer essa reformazinha aqui. Acho que mês que vem agora eu já dou uma mudada, né? A gente vai fazer o episódio 50. Inclusive, Pode ó, falar, vai. tá pô. vendo? Ó? Essa aqui foi pra um presente de aniversário. Então, se vocês quiserem presentear de Isso. forma criativa e tal. Fala aí, de forma diferente. faz logo essa propagandazinha aí. Acha no Insta, tem um Insta específico. né? No meu perfil, que vai estar aí na bio, né? No Praxedes César, tá lá o arroba já do Praxedes Caricaturas. Que é o trabalho que eu desenvolvo de caricaturas. Pelo direct mesmo tu consegue atender. Pelo direct já... mesmo eu consigo entender. Tem um link do WhatsApp lá. Pronto, e outra coisa, quais são os produtos? Por exemplo, Então, esse foi um presente de aniversário. Eu costumo dizer que a caricatura traz consigo um mundo de possibilidades. Por quê? Esse aí foi colocado num quadro. Mas se você der uma olhadinha no feed, melhor dizendo, tem um trabalho que eu desenvolvi que foi para fazer uma chopeira. Porque com a arte pronta, eu consigo colocar num copo, fazer uma sublimação na camisa. Já teve gente que fez cenário para uma roda de samba. Por exemplo, o Pelezinho, que hoje toca no grupo Revelação. Ele... Pronto, o Paulo Santana também, ó, foi o tema da roda de samba dele, que é o Pagode da Resenha. Ele usou a caricatura dele para ser o tema do evento. O Pelezinho, como eu vinha citando, ele tinha o Pagode do Pelezinho no Rio de Janeiro, onde o cenário de fundo era um banner, né? Grandão, pegando todo o palco, com a caricatura dele com repique de mão, tá ligado? Tu que fez? Que eu fiz também. E assim, a caricatura pode ser usada para um fim. Tipo, tem gente que quer ter como identidade visual, para botar no perfil, para Tem postar. isso, né? Mas você pode ter para fazer uma camisa, para personalizar um caderno. Teve Massa. um amigo meu que postou recentemente que o sobrinho dele, o tema do material escolar foi ele. Caraca, A garrafa de água, o caderno, a agenda, tudo emoldurado por ele, tá ligado? E sem falar na questão dos eventos ao vivo, né?
que tem a interação E é com um o diferencial massa, né, É, velho? Você porque- tá no seu evento e tem alguém ali. Porque a caricatura ao vivo é meio que uma lembrança física do momento, tá ligado? Tu vai ver pronto, a caricatura que eu fiz tu aqui. Quando tu olhar pra ela, tu Eu vai sei que lembrar foi do o quê? dia de O tudo, eu dia lembro. do Da evento inauguração. aqui, da inauguração do espaço, que veio, que teve aquilo, aí uma brincadeira que teve. Então, tem essa memória física. E junto com a memória física, por exemplo, o pessoal usa muito, que nem mostrou lá na Império dos Brindes. Vem já o contragolpe, né? Que é. Mas normalmente bota o quê? A empresa, quando é uma empresa, tem um Sim, aniversário. Aniversário do isso. fulano. Tipo, fulano vai estar sempre em evidência. Entendi. Você tá criando uma vitrine, Que é algo que a pessoa não vai chegar e vai jogar na esquina, vai levar pra casa, vai guardar, porque provavelmente bota numa é moldura. aquele negócio, tipo, poxa, o cara me fez eu pegar e jogar fora, tá ligado? Fica vinculado ali. Ficar Massa, vinculado velho, pra aquilo massa. ali. E nos eventos tem sempre tem uma criança que gosta de desenhar, por exemplo. Que às vezes, poxa, eu faço, faça a minha caricatura agora, menino, mas eu não sei fazer. Não, faça aí o que você tá vendo. Aí, normalmente tem a criança que desenha, aí tipo, porque é como eu costumo dizer, né? Eu sou um adulto que não parei de desenhar. Porque em algum momento da vida todo mundo já desenhou quando criança. A criança, Só que tem aquela questão, uns seguem desenhando, outros param. E eu segui. Se tivesse como colocar numa balança assim, a música e a caricatura, é Em- tudo arte, né? Então, mas aí é que tá, assim. Pronto, o Caricature, o Danilo, que eu mostrei aí. Uma vez o Danilo falou uma coisa pra mim que pegou muito no juízo, velho. Porque ele fez. Ele toca guitarra, como eu falei, né? Eu sempre quis ser guitarrista, velho. É famoso, tocar, ter banda e tal. Mas aí você. Falando como empreendedor. Mas aí vamos comigo. Ele falou: na tua rua, tem quantos guitarristas? Tem quantos baixistas? Ele usou o termo baixista. Na minha rua, nenhum. No teu bairro, tem alguns. No bairro do vizinho. Aí na tua cidade. Velho, aí. Pra perder os dedos de contar. Ele fez então, velho. Mas procura aí, vai no Google e coloca em Recife, caricaturista. Aí eu, porra, velho, aí é desleal, velho. É desleal. Aí ele fez, não, pô. Mas é mais ou menos isso. Tipo, não quer dizer que você, como músico, não vai ser reconhecido, não. Mas ele falou também, me puxando pro lado de querer da caricatura. Ele fez. Mas acontece é que, tipo, é um lugar que tem espaço, mas tem pouca gente trabalhando. Tem alguns caricaturistas aqui, que são pessoas dos que eu conheço, mas que eu respeito, tem a Regina. Tu conhece quantas caricaturas, mas caricaturista, mas cara? Só ele, velho. Tipo, Eu só conheço tu também. Daqui- É muito escasso. daqui em Recife, a primeira pessoa que eu tive contato com caricatura foi a Regina André. Que já veio outro rolê pro fato de ser mulher, tá ligado? Quando eu digo esse rolê do fato de ser mulher, não é menosprezando nada, é o fato de, tipo, já é difícil ter caricaturista. E tem uma mulher que meteu a cara e foi. E é muito engraçado a história da Regina, que ela voltou a fazer caricatura também agora há pouco, contada pelo marido dela, o Emerson. Ele é escultor, faz esculturas de surf. Hoje as esculturas dele são também usadas como troféus de campeonato, tá ligado? Aí ele disse que encontrou ela na rua fazendo caricatura. Eu falei, que mulher desenrolada do caramba, vai desenhando assim. Oxi. Meu irmão, essa mulher aí, oxi, eu vou ganhar dinheiro com ela. Ele disse que foi um investimento que ele fez, é muito engraçada a história. Aí pronto, trazendo aqui, né? A Regina foi o primeiro contato, aí depois eu conheci o Fábio Maia. São os dois que eu tenho mais contatos aqui, né? Tem outros caricaturistas também, que depois eu acaba. Quando tá no meio, né? O próprio Adriano, que foi o primeiro de fato que eu tive contato. Mas o Adriano, ele faz história em quadrinhos. Aí a caricatura pra ele é meio que um complemento desse rolê aí dos quadrinhos, tá ligado? A Regina não, ela de fato já é caricaturista assíduo, posso dizer assim, né? Aí eu fiquei nessa, foi no período que eu parei de tocar também, que eu mais me dediquei à caricatura. Aí acaba que uma coisa chama a outra. Por eu estar mais dedicado à caricatura, o perfil começou a subir mais, começou a ter visualização, o pessoal começou a chamar. Porque tem aquela questão também da galera não ter a noção do preço. Aí, pronto, tu vai fazer uma festa da tua filha, vamos supor, foi os 15 anos dela lá, porque deu um caricaturista. Só que não se adequa à lista de prioridades da festa. Tu vai pensar primeiro no buffet, no bolo, Fotógrafo. fotógrafo. Aí, se sobrar, tu quer chamar o caricaturista, tá ligado? Aí o que foi que eu comecei a fazer? Comecei a mostrar que meu trabalho seria necessário e seria um diferencial naquele evento. Aí daí começou a fluir. E assim, falando a nível de
monetização, a caricatura hoje me dá mais renda que a música. Porém, eu não tenho o mesmo volume de eventos com caricatura que eu tenho com a música. Ainda não tem entendi. Entendeu? Por exemplo, eu fechei um evento de caricatura para dia 6, que é no domingo agora, de julho. Aí normalmente a pessoa, como é um evento, uma festa, tem aquela brevidade da procura, da organização, de fechar e tal. Aí pronto, aí fechou ali. Aí 50% do valor. Tipo, aquele dia eu sei que eu já tenho. Mas aquele evento ali, dependendo da quantidade que é cobrado por hora e tal, dependendo da quantidade de horas daquele evento, eu sei que eu vou tirar o que eu tiro em 2 ou 3 shows. Então, por exemplo, se eu tivesse um evento pro final de semana, Não em precisaria tese eu não tocar. precisaria tocar. Só que, tipo, se eu ficar sem tocar, acho que eu endoido. É isso. Tá ligado? Tem essa questão da música, né? Como válvula de escape. Porque na música, de fato, eu consigo, como eu digo, é terapêutico, tá ligado? Assim, é um filme que eu recomendo muito pra todo mundo que é músico, todo mundo que gosta de música, aquele Soul. Não sei se tu chegou a assistir, eu recomendo. Não Porque lembro. ele menciona um cara que quis a vida toda ser músico com uma determinada cantora e tal, famosa. No dia que ele vai, ele morre. Tem acidente e morre. Só que aí vem as paranoias do filme, né? Desenho animado, animação, papapá, ele tá lá, a alma dele, que acaba que ele volta. Consegue voltar, tava internado, tava meio que em coma, volta. Nisso ele toca com a mulher. Quando ele toca com ela, aí ele tem, e agora? Só que ele era professor de uma escola de música pra um bocado de pirraia. Espirrar, quando tocava, pra ele a música em si já era o bastante. Quando ele começava a tocar no engraçado, que tá tocando aqui de boa, de repente, tá lá o pau cantando, pá. Ele fecha o olho aqui, aí tipo, apaga tudo, é só ele, o instrumento, tipo, pronto. É minha forma de me encontrar comigo mesmo, tá ligado? O tocar pra mim tem isso, tá ligado? E como eu tocava, por exemplo, na igreja, às vezes, como a gente costuma dizer, né? É minha fala, meu modo de falar, de expressar é meu instrumento. Então, eu rezava através do meu instrumento. Tipo, eu tava tocando ali, era meu modo de adoração. Era o modo que eu conseguia me isolar do universo, ainda até hoje, posso dizer assim. E conseguia estar ali inteiro. Acho que a música é a forma que eu me sinto completo. É com ela, tá ligado? Tanto é que eu já tentei parar de tocar diversas vezes, mas fica de fato um vazio. Eu penso que se mesmo que tu ganhasse muito dinheiro com caricatura, tu ia tocar. Ia dar um jeito de tocar. E, pô, Aí já não era pelo dinheiro, era por essa nem que experiência. eu tivesse que fazer o evento pra Pra chamar poder a tá turma ali pra poder tocando. tocar, tá ligado? Porque é aquela questão, tocar pra mim, eu posso estar indo pra ficar com um Ganzart, eu posso estar indo pra ser o solista do evento. A importância eu vejo como todo, a importância pra mim é a mesma, tá ligado? Porque tá ali tocando, né? É tá ali contribuindo, fazendo aquele a mágica acontecer ali. O cara falar de música, o cara vai até meio que viajando nas ideias, mas é mais ou menos por aí, porque é algo muito. Eu quero encaminhar pro final agora. E, né, e como é de praxe, toda Como quinta-feira. é de quem? De praxedes, não, de praxe. Ah, porque o nome precedes o Vem de homem, né? praxe? Não, não é da prática. Praxe é prática, tá ligado? Como é da prática da liturgia do. Ó, Quem foi o menino? Foi Drailton. Pô, ele falou porque eu falei, se debruçou. Como é de costume, pronto, né? Resolveu. agora. A gente pede aqui pra tu assinar o cavaco. Eu sei que esse cavaco, a partir dessa assinatura, né, valerá Ah, alguns dólares a mais. é isso. Faz essa, eu quero essa daí, ó. Claro, pô. Quer fazer em cima não? Aqui fica, eu fico, ó, quando eu toco. É. Aqui não, aqui, ó. Ou pode ser lá, se tu quiser em cima, pode Tipo, também. é quase um luthier que fez. Isso. Esse cavaco, eu vou tocar, tu pensa que eu não vou tocar com ele, eu vou, assim que ele estiver bem preenchidozinho, eu vou tirar um dia pra... Olha, eu posso dizer que esse é o primeiro Cavaco, signature. cavaco pra Shed. Nem o meu tem. Meu irmão, nem o teu tem?
É porque vocês ficam com pena de riscar. Eu não tô com pena, não. Eu quero agradecer, meu irmão, por essa conversa. Vocês não sabem, mas antes a gente tá, né, produzindo desde muito cedo ele tá aqui. Foi difícil, foi uma vaquejada pra ele chegar. Vai para o metrô, volta do metrô pra casa, volta pra casa de novo. Não, foi uma Terminou agonia pra vindo de chegar moto. aqui. Eu tava vendo a hora de dizer, meu irmão, vai dar pra ir mais não. Eu disse, caramba, velho, tanto tempo que era pra gente ter gravado, né, Praxedes? Meu irmão, muito obrigado mesmo. Se quiser falar mais alguma Não, coisa. eu que agradeço o convite, como eu falei, né? Podcast, eu acompanho a ideia desde a idealização, do espaço aqui, quando ainda tava tudo pra montar, a correria que foi. Acompanhou, não foi, velho? Eu sempre dizia que A felicidade na sua vida que foi aparecer o Máscara. foi. Tu lembra do dia? A gente tava lá no. Eu lembro do dia, a gente tava tocando, A gente ia "Meu irmão, tocar no Boteco Ibiza. foi, ele fez, meu irmão, tá ligado aquele bicho que tocou bateria com a Foi. gente? Ele entende, pô, ele tá lá agora no estúdio, quando a gente tá tocando do nada no meio do show, esse bicho manda uma foto, Vídeo já rodando. um vídeo as coisas. tudo pronto, Denis querendo sair do palco pra vir, Se eu pudesse, eu tinha saído mesmo na mesma pra, hora. vir pra cá, velho. Eu tava 8 meses, 6 meses querendo fazer o negócio e Dizendo, não vai, tinha. não sei como vou fazer, mas tá lá, vai dar certo. De repente chegou aí, ó, precisava só de um Máscara na tua Era vida. isso mesmo. Aí tá, ele tá emocionado ali, velho. Que massa. Véi, obrigado mesmo. Eu espero que em outro momento a gente possa estar aqui. Eu sei que esse outro projeto vai andar e a gente pode. Pronto, já tem uma data marcada. Assim que a gente fechar, amarrar esse projeto que já já vocês vão saber, a gente faz um episódio com o professor tu, e a gente vai falar sobre o projeto, né? Boa, Não? boa. Fechou? Falando sobre ele. Meu irmão, valeu, vi? Tamo junto, Denis. Obrigado. Manda um beijo pra Obrigado. Priscila, eu deixo agora. Amor, beijo pra tu. Só deu um beijo porque eu pedi, viu, Priscila? Tá vendo como eu ele sou falou bonzinho? no começo aqui, ó. Olha, sem falar pra não ficar com ciúme. Eu sou bonzinho, tá vendo? Pra você não dizer que eu quero ele só pra mim. Valeu, valeu. Não esquece de dar o like. É nóis. Tamo junto.